O mundo é um lugar assustadoramente grande quando você tem apenas 15 centímetros de altura e pesa menos que um pacote de açúcar. Para nós, uma tempestade é um inconveniente. Fechamos as janelas, aumentamos o aquecedor e esperamos passar. Mas para uma criatura minúscula, sozinha e desprotegida, uma tempestade não é apenas clima, é um monstro. É o fim do mundo. Esta é a história de um ser que não deveria estar aqui. Pela lógica fria da natureza, pela estatística das ruas e pela fragilidade de seu próprio corpo, a vida dele deveria ter sido apenas um breve suspiro, uma faísca que acendeu e apagou na escuridão sem que ninguém notasse. Ele era um filhote sem nome, sem mãe, sem abrigo. Ele estava preso em uma galeria de águas pluviais, um túnel de concreto gelado onde a água subia rapidamente, ameaçando engolir o pouco de ar que lhe restava. Ele estava gritando, não um latido, porque ele ainda era jovem demais para latir com força. Era um chiado agudo, um som de desespero puro que ecoava pelas paredes úmidas, mas que era abafado pelo rugido do trovão lá fora. Ele estava no escuro absoluto. Suas patinhas, ainda moles e desajeitadas, escorregavam no lodo. Ele tentava escalar a parede lisa, suas unhas minúsculas arranhando o cimento, mas a gravidade o puxava de volta para a água gelada. Ele estava cansado. Aquele cansaço terminal que vem quando o corpo consome suas últimas reservas de glicose, apenas para manter o coração batendo. Ele estava enfrentando o impossível. A morte estava ali, não como uma figura encapuzada, mas como a água fria que subia centímetro a centímetro, lambendo seu queixo. Mas o que a morte não sabia, o que a tempestade não sabia e o que ninguém no mundo sabia, é que dentro daquele corpo frágil habitava um espírito que se recusava a apagar. Esta é a história de Pip. E se você acha que sabe o que é coragem, espere até ouvir como ele desafiou o destino naquela noite. Para entender o milagre da sobrevivência de Pip, precisamos visualizar o cenário de onde ele emergiu. Não sabemos como ele foi parar ali. Talvez tenha sido arrastado pela enxurrada. Talvez tenha sido jogado. A crueldade humana e a indiferença da natureza muitas vezes trabalham juntas. O fato é que ele estava em uma armadilha mortal. A temperatura da água estava congelante. Um filhote daquela idade não consegue regular sua própria temperatura corporal. A hipotermia estava se instalando. Seus movimentos, antes frenéticos, tornaram-se lentos. O tremor violento que sacudia seu corpo parou, substituído por uma rigidez letal. Ele estava apagando. Sua mente, ainda em formação, não entendia conceitos complexos como morte ou vida, mas entendia uma coisa: o calor tinha ido embora. A mãe tinha ido embora. Só restava o frio. Ele deitou a cabeça em uma pequena saliência de pedra, a única ilha seca naquele mar de esgoto, e fechou os olhos. Ele parou de gritar. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer choro. Enquanto isso, na superfície, a vida continuava. Carros passavam apressados, pessoas corriam com guarda-chuvas. Ninguém olhava para o bueiro. Ninguém ouvia o silêncio lá embaixo, exceto por um homem. Vamos chamá-lo de Marcos. Marcos não era um herói. Ele era um homem comum, voltando de um turno cansativo na construção civil, com as botas sujas de lama e a cabeça cheia de preocupações com contas a pagar. Ele estava caminhando para casa porque seu carro tinha quebrado. Ele estava irritado com a chuva. Mas ao passar perto daquela grade de bueiro, algo o fez parar. Não foi um som, pois Pip já estava em silêncio. Foi uma sensação, um instinto. Talvez ele tenha visto um movimento de relance lá embaixo, ou talvez fosse apenas o destino puxando sua manga. Marcos se ajoelhou na calçada molhada, ignorando a água que ensopava sua calça jeans.
Ele acendeu a lanterna do celular e apontou para a escuridão da grade. No começo, ele viu apenas lixo, garrafas plásticas, folhas, lama. Mas então, a luz da lanterna refletiu em algo. 2 pontinhos brilhantes. Olhos aterrorizados, quase fechados, fixos na luz, como se fosse a última esperança do universo. Marcos sentiu um soco no estômago. Meu Deus! Ele sussurrou. Aguenta aí, pequenininho. A grade era pesada, de ferro fundido, enferrujada pelo tempo. Marcos tentou puxá-la, mas ela não se moveu. A água lá embaixo continuava subindo. Ele sabia que não tinha muito tempo. A chuva estava aumentando. Em minutos, aquela saliência de pedra estaria submersa. O desespero começou a tomar conta dele. Ele olhou ao redor, pedindo ajuda, mas a rua estava deserta naquela tempestade. Ele estava sozinho. Marcos, um homem cansado, contra uma tampa de ferro de 50 quilos. Ele gritou de esforço, seus músculos queimando, suas mãos escorregando no metal molhado. Ele pensou em desistir, pensou em ligar para os bombeiros, mas sabia que eles demorariam demais. Era ele ou ninguém. Com um rugido de esforço, usando uma alavanca improvisada com um pedaço de metal que encontrou no chão, ele conseguiu mover a tampa alguns centímetros, o suficiente para passar o braço, mas o filhote estava fundo demais. Marcos deitou-se de bruços na calçada alagada, esticando o braço até o ombro doer, o rosto colado na grade suja. Seus dedos roçaram no pelo molhado, mas ele não conseguia segurar. O filhote, sentindo a presença, tentou se mover, mas escorregou e caiu na água. Marcos gritou, "Não!" Aquele foi um momento de terror absoluto. O filhote submergiu na água escura. Por um segundo, Marcos achou que tinha acabado, que ele tinha falhado. Mas então, uma cabecinha rompeu a superfície, tossindo, lutando, batendo as patas freneticamente. Pipe estava nadando. Com as últimas energias que lhe restavam, ele nadava em direção à mão de Marcos. Aquele instinto de sobrevivência, aquela recusa em afundar, deu a Marcos a chance que ele precisava. Ele se esticou mais, ignorando a dor nas costelas pressionadas contra o concreto, e seus dedos se fecharam em torno da pele solta do pescoço do filhote. Ele o puxou. Puxou-o para cima, através da escuridão, através da grade, para a luz cinzenta da tempestade. Quando Marcos segurou aquele corpo minúsculo contra o peito, ele estava gelado. Parecia um bloco de gelo molhado. Não havia movimento, não havia som. Marcos correu para debaixo da marquise de uma loja fechada. Ele esfregou o corpo do filhote vigorosamente com sua própria camisa de flanela, tentando gerar calor por atrito. "Vamos lá, respira, por favor, respira!" Ele implorava. Pipe estava azul. A língua pálida pendia para fora da boca. Marcos, sem pensar 2 vezes, fez algo que nunca tinha feito. Respiração boca a focinho. Ele soprou ar gentilmente nos pulmões minúsculos daquele animal. Ele massageou o peito com o polegar. 1 minuto se passou. 2 minutos. Marcos sentiu as lágrimas se misturarem com a chuva em seu rosto. Ele tinha chegado tarde demais. Teria toda aquela luta sido em vão? E então, um espasmo. O corpo pequeno estremeceu. O peito inflou sozinho. E Pipe soltou um som que parecia um engasgo, seguido de um choro fraco, rouco, mas inegavelmente vivo. A vida tinha voltado. Marcos riu e chorou ao mesmo tempo, abraçando aquela bolinha de pelo suja contra o coração. Ele sentiu o coraçãozinho de Pipe batendo rápido, como as asas de um beija-flor. Eles tinham vencido a tempestade. Se você está com o coração na mão, torcendo por esse pequeno guerreiro, se você acredita que toda a vida, por menor que seja, merece ser salva, este é o momento de se inscrever no canal. Histórias como a de Pipe nos lembram da força que existe na vulnerabilidade. Junte-se à nossa família e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. A batalha, no entanto, estava longe de terminar.
O resgate do bueiro foi apenas o primeiro round. Marcos levou o filhote para casa, aqueceu-o com bolsas de água quente e tentou dar um pouco de leite. Mas Pip não queria comer. Ele estava fraco demais para sugar. No dia seguinte, a visita ao veterinário trouxe a realidade dura à tona. O diagnóstico foi devastador. Além da hipotermia e da inalação de água suja que causou uma pneumonia aspirativa, Pip testou positivo para a parvovirose. Para um filhote tão jovem e debilitado, a parvovirose é quase uma sentença de morte certa. O vírus ataca o intestino, causa desidratação rápida e destrói o sistema imunológico. A veterinária, doutora Sofia, foi honesta com Marcos. Ele é muito pequeno. O sistema dele já está colapsado pela hipotermia. O tratamento é caro, agressivo e as chances de sobrevivência são inferiores a 10%. A maioria dos filhotes nesse estado não passa da segunda noite. Ela ofereceu a eutanásia como uma opção de misericórdia. Marcos olhou para Pip na mesa de metal. O filhote estava encolhido, tremendo, com tubos conectados às suas veias finas como fios de cabelo. Ele parecia derrotado, mas então, quando Marcos acariciou a cabeça dele, Pip abriu os olhos. Eram olhos profundos, escuros, que pareciam velhos demais para um corpo tão jovem. E ele lambeu o dedo de Marcos. Uma lambida fraca, áspera, mas cheia de intenção. Não, disse Marcos. Ele nadou para fora do esgoto. Ele voltou da morte na calçada. Ele não desistiu. Eu não vou desistir dele agora. Os dias seguintes foram um inferno na terra. Pip foi internado na UTI de isolamento. Ele vomitava, tinha diarreia com sangue, a febre subia e descia. Marcos ia visitá-lo todos os dias, paramentado com roupas de proteção. Ele não podia pegar o filhote no colo, mas sentava ao lado da incubadora de vidro e conversava com ele. Ele contava sobre sua vida, sobre o trabalho, sobre como o mundo lá fora tinha coisas bonitas esperando por ele. Tem grama, Pip, tem sol, tem bolas de tênis. Você tem que ficar para ver. Houve uma noite crítica. A quarta noite. O telefone de Marcos tocou às 3 da manhã. Era a clínica. O coração de Pip estava falhando. A pressão sanguínea tinha caído a níveis perigosos. Marcos correu para lá de pijama. Quando chegou, viu a equipe veterinária em volta da incubadora, trabalhando freneticamente. Pip estava inerte. Marcos encostou a testa no vidro frio. Luta, Pip, luta, ele sussurrou. E contra toda a lógica médica, o monitor cardíaco, que mostrava uma linha quase plana, começou a registrar picos novamente. Bip, bip, bip. O coração teimoso se recusava a parar. Ele voltou. A recuperação foi lenta, dolorosa, milimétrica. Cada mililitro de comida que ele conseguia segurar no estômago era uma vitória de campeonato. Cada vez que ele levantava a cabeça sozinho, era motivo de festa. Aos poucos, o vírus foi recuando. O corpo, fortalecido pelos medicamentos e talvez pela pura vontade de viver, começou a se regenerar. 2 semanas depois, Pip recebeu alta. Ele ainda era um esqueleto coberto de pele, com falhas no pelo onde os acessos venosos tinham sido colocados, mas estava vivo. O dia em que Marcos o levou para casa foi o dia em que o sol finalmente brilhou de verdade. Marcos preparou uma cama macia, comprou brinquedos que eram maiores que o próprio cachorro, mas Pip não quis a cama. Na primeira noite, ele se arrastou até o chinelo de Marcos e dormiu com a cabeça apoiada nele. Ele precisava sentir o cheiro do seu salvador. A transformação de Pip nos meses seguintes foi algo que desafia a descrição. Aquele ser frágil que cabia na palma da mão cresceu, e cresceu muito. Descobriu-se que ele não era um cachorro de porte pequeno como parecia. Ele era uma mistura de raças fortes. Suas patas ficaram grandes, seu peito largo. O pelo cresceu espesso, brilhante.
de uma cor preta azeviche com uma mancha branca no peito que parecia um escudo. O nome Pip, que soava como algo pequeno, tornou-se irônico. Ele virou um tanque de guerra de amor. Mas a maior mudança não foi física, foi espiritual. Cães que passam por traumas profundos na infância muitas vezes se tornam medrosos ou agressivos. Mas Pip se tornou a definição de gratidão. Ele tinha uma alegria de viver que era contagiante. Ele acordava de manhã e corria pela casa como se cada dia fosse um presente inesperado. Ele olhava para a comida na tigela com reverência. Ele olhava para a chuva lá fora, a mesma chuva que quase o matou. Sem medo, mas com respeito. Marcos, que vivia uma vida solitária e rotineira, viu seu mundo mudar de cor. Ele não chegava mais em casa cansado e desanimado. Ele chegava ansioso para ver aquele rabo abanando, que mais parecia um chicote de felicidade. Pip o obrigou a sair de casa, a ir aos parques, a conversar com outras pessoas que paravam para admirar o cachorro. "Que cachorro lindo! Qual a raça?" perguntavam. Marcos sorria e respondia: "A raça é milagre." Mas a história de Pip tinha mais um capítulo surpreendente. Certo dia, Marcos estava caminhando com Pip no parque quando o cachorro parou bruscamente. Ele ficou rígido, as orelhas em pé, olhando para um arbusto denso. Marcos tentou puxá-lo, mas Pip não se moveu. Ele começou a choramingar e a puxar Marcos em direção ao arbusto. "O que foi, garoto? É um esquilo?" perguntou Marcos. Mas Pip estava sério. Ele entrou no meio do mato, arrastando Marcos com ele. Lá no fundo, escondido sob folhas e galhos, havia uma caixa de sapatos fechada com fita adesiva. Pip começou a arranhar a caixa freneticamente, latindo. Marcos sentiu um calafrio na espinha. Ele abriu a caixa. Dentro, havia 3 gatinhos recém-nascidos, sufocando no calor, abandonados para morrer. Eles ainda estavam vivos, mas por pouco. Pip, o cachorro que foi resgatado da morte agora, estava resgatando. Ele lambeu os gatinhos com uma delicadeza absurda para um cão do tamanho dele. Ele deitou ao lado da caixa, enquanto Marcos ligava para o resgate, protegendo aquelas vidas minúsculas como se fossem dele. Marcos olhou para Pip e entendeu. Ele não sobreviveu apenas para ser um animal de estimação. Ele sobreviveu porque ele tinha um propósito. Ele sabia o cheiro do abandono. Ele sabia o som do silêncio da morte. E ele não permitiria que isso acontecesse com mais ninguém na sua presença. Aquele evento transformou Pip em um herói local. Mas para Marcos, ele sempre foi um herói. Os gatinhos foram salvos, adotados, e Pip ganhou uma medalha simbólica do Corpo de Bombeiros local. Mas a verdadeira medalha ele carregava no peito. Aquele coração gigante que, contra todas as probabilidades, continuava batendo forte. Hoje, Pip é um cão adulto, saudável e majestoso. Mas ele tem uma peculiaridade. Toda vez que chove forte, ele vai até a janela e olha para fora. Ele não treme, não se esconde. Ele apenas observa a água cair, com um olhar profundo e contemplativo. Marcos costuma sentar ao lado dele nesses momentos, acariciando sua cabeça. É um momento de silêncio compartilhado entre 2 sobreviventes. Marcos salvou Pip do bueiro, mas Pip salvou Marcos da solidão e da apatia. A jornada de Pip nos ensina que o impossível é apenas uma palavra usada por quem desistiu cedo demais. Ele nos ensina que o tamanho do corpo não define o tamanho da alma. Que você pode estar no fundo de um buraco escuro, com a água subindo, doente e sozinho, e ainda assim encontrar forças para nadar em direção a uma mão estendida. Ele nos ensina sobre a resiliência, sobre como as cicatrizes não são marcas de feiura, mas mapas de onde estivemos e do que superamos. Pip carrega em seu corpo a memória da dor, mas em seus olhos ele carrega apenas a luz do presente. Ele não guarda rancor de quem o jogou fora.
Ele guarda amor por quem o acolheu. E essa é a sabedoria suprema dos cães. Viver no agora, amar sem reservas e perdoar o imperdoável. Talvez você, que está me ouvindo agora, esteja enfrentando a sua própria tempestade. Talvez a água esteja subindo no seu bueiro metafórico. Talvez você sinta que as paredes estão se fechando e que ninguém está ouvindo o seu grito. Se você se sente assim, pense no Pipe. Pense naquele filhote minúsculo, lutando contra a pneumonia, contra o vírus, contra o frio e decidindo respirar mais uma vez. A força que estava dentro dele também está dentro de você. A mão estendida pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes, a ajuda vem de onde menos esperamos. Às vezes, nós somos o Marcos. Às vezes, somos o Pipe. E em ambos os casos, a lição é a mesma. Não desista. A vida é teimosa. A vida quer prevalecer. E o milagre acontece quando a nossa teimosia se alinha com a vontade de viver. Pipe é a prova viva de que finais felizes não caem do céu. Eles são lutados, conquistados, nadados contra a correnteza e agarrados com unhas e dentes. Se a história desse pequeno gigante tocou o seu coração, se você sentiu a aflição do resgate e a alegria da superação, por favor, compartilhe este vídeo. O mundo precisa de mais histórias assim. O mundo precisa saber que vale a pena parar na chuva para olhar dentro de um bueiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais narrativas que aquecem a alma e nos lembram do poder do amor. Olhe para o seu animal de estimação hoje à noite. Veja a confiança nos olhos dele e lembre-se de que para ele, você é o universo inteiro. Você é o Marcos dele. Honre essa confiança e, se você puder, ajude um animal que ainda está na tempestade, porque salvar uma vida pode não mudar o mundo, mas com certeza mudará o mundo daquela vida para sempre. Obrigado por assistir. Obrigado por se importar. Até a próxima história.